O mundo tá mudando numa velocidade sem precedentes. Se você acha que você viu muita mudança nos últimos 20 anos, espera para ver os próximos 5. Fica ligado nesse vídeo para entender melhor onde estamos e para onde vamos. Oi, eu sou o Martin da Saiba Lá e eu vou apresentar para vocês um pouquinho aqui da intensidade das mudanças que a gente tá vivendo. Imagina a vida nos anos 80, né? Você acorda de manhã, eu ia botar, sei lá, um casacão de couro com ombreira, a Alice provavelmente um macacão jeans ou uma calça legging cor neon. Aí desce, abre a caixa do correio, recebe um cartão postal de um amigo, volta para dentro de casa. Aquele amigo que foi viajar, provavelmente ele já voltou de tanto tempo que levou para chegar o cartão postal. Você liga para ele, agradece. Abre sua agendinha de papel para ver o que você tem programado para o dia. E aí você percebe que você precisa fazer uma pesquisa. O que você faz? Abre o guia 4 rodas, descobre onde que é a biblioteca mais próxima, marca no seu mapa de papel como chegar lá, vai até a biblioteca. Escolher qual das enciclopédias básicas você precisa, vai no índice, escolhe a temática, encontra seu assunto, aí você consegue ir pro seu trabalho, você volta do seu trabalho, quer encontrar seus amigos, liga para eles, marca um lugar para encontrar, vai no fliperama ou numa balada disco. E você tem que marcar direitinho onde você vai se encontrar e o horário, porque senão você se perde e você não encontra nunca mais. Tô sendo até um pouco caricato, até peço desculpa pra quem tem seus 35, 40 anos, eu não vivi na década de 80, mas a ideia era ilustrar o quão diferente era a vida na década de 80 com a vida de hoje. A real é que esse cenário mudou rigorosamente a partir do momento que chegou a internet. E com a internet a gente passou a presenciar um espaço de muita conexão entre as pessoas, de muita velocidade na transmissão de informação, de dados. A comunicação a partir da internet passa a ser em tempo real. Então, imagina que esse cenário de hiperconectividade, de fluxo de informação super rápido, possibilitou que muitas tecnologias fossem inventadas nesse período dos últimos 25, 30 anos. Se você for ver, só em 99 inventaram o Bluetooth, em 2000 o pendrive, antes disso passavam as informações por CD. O Google Maps foi lançado em 2005. Tudo bem que na década de 90 criaram o GPS, né, que foi uma versão intermediária, assim. Antes disso era guia 4 rodas, mapa de papel. O Kindle em 2007, em 2007 também o iPhone, o primeiro smartphone. Ou seja, não tem nem 20 anos que a gente tem smartphones, né? Esse período foi o período que completaram o projeto Genoma, que mapearam todo o DNA do ser humano. Pra vocês terem uma ideia da intensidade do volume de informação que passou a ser transmitido a partir da internet, em 2015 fizeram um estudo que o New York Times, jornal americano, detinha mais informação e conhecimento do que existia de informação disponível no século XIX inteiro. Então, a partir da internet, a gente passou a enxergar um comportamento exponencial na transmissão de dados. E desde que o mundo é mundo, que o ser humano existe, ele está acostumado com a lógica linear das coisas, né? O dia amanhece, passa o dia, o sol se põe e anoitece. O ser humano nasce, cresce, morre. As plantas também. É tudo numa ordem bastante linear. E com a internet a gente viu o comportamento exponencial do fluxo de informação. Então eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples do que se trata essa exponencialidade. Imagina assim, eu tenho uma fofoca para contar e eu conto para um amigo meu. O total de pessoas que sabem dessa fofoca são 2 pessoas. Digamos que esse amigo é um bom amigo, que ele não vai fofocar, então ele não conta para ninguém, mas como a fofoca é minha, eu posso contar para mais alguém e eu conto para mais um amigo. Total de pessoas que sabem dessa fofoca, 3. Se esse cara também é um bom amigo, conto para mais um, total de pessoas, 4 e assim por diante. Esse é um crescimento linear. Agora imagina o cenário contrário, onde eu conto minha fofoca pro meu amigo, só que esse cara é um fofoqueiro. Então ele vai contar para alguém e eu vou contar para alguém. Então primeiro só eu sabia, depois 2 pessoas, depois 4. Se essas 4 pessoas, cada um conta para uma pessoa, 8, posteriormente 16, 32, e essa curva se forma dessa forma. E o número total de pessoas que sabe dessa fofoca cresce de acordo com essa curva. E o curioso é que na era da internet a gente passou a ver esse mesmo formato se repetir em uma série de contextos diferentes. Então, por exemplo, aqui você pode ver como decresceu o tempo para que 50 milhões de pessoas adotassem determinadas tecnologias. Repara, é o mesmo formato gráfico.
O crescimento do número de dispositivos conectados com a internet, percebe? Ele cresce exponencialmente. Mesma coisa com o número de pessoas graduadas na China, principalmente depois que eles assumiram que o ensino à distância poderia funcionar para a educação formal chinesa. Ou o crescimento de buscas diárias no Google. Ou o crescimento de usuários ativos no WhatsApp. Percebe? Esse mesmo padrão gráfico se repete múltiplas vezes a partir do momento que a gente vive nesse mundo digital conectado da internet. Esse contexto de mundo que eu acabei de descrever é a era de informação, onde o que existe de mais importante é a disponibilidade de informação, a disponibilidade de dados, né? Hoje a gente tem toda a informação do mundo na palma das nossas mãos. Os dados passaram a ser tão críticos que são vistos pelas organizações hoje como o novo petróleo, porque algumas das maiores empresas do mundo monetizam e ganham dinheiro a partir da disponibilidade de dados que eles têm. E essa era da informação, ela mudou rigorosamente a vida de todo mundo, como as pessoas se relacionam, como as pessoas se comunicam e como as pessoas trabalham. Inclusive, nesse período, surgiram uma série de novas profissões que não existiam antes. Então, designer de UX UI, estrategista de marketing digital, influenciador digital, atleta de esportes, analista de dados, BI, suporte técnico de experiências digitais, especialistas em segurança de dados, enfim, é uma lista extensa de profissões que surgiram a partir da era da informação. Essas tecnologias foram surgindo com tanta velocidade porque as pessoas conectadas e trocando informação com velocidade, isso facilita no desenvolvimento de algumas tecnologias. Como, por exemplo, durante a crise da pandemia do Covid que a gente viveu, toda a classe científica se uniu em torno de um mesmo problema. Antes da internet, cada um estaria isolado num campus acadêmico diferente, tocando sua própria pesquisa e provavelmente demoraria uma vida inteira para desenvolver uma vacina. Mas como a gente tinha a classe científica do mundo inteiro conectada em cima de um mesmo problema, trocando informação e cada nova descoberta um compartilhava com o outro, isso fez com que a gente conseguisse desenvolver uma vacina em velocidade recorde. Agora, imagina essa mesma lógica ampliada para os diferentes centros de pesquisa, núcleos de desenvolvimento. E isso levou a gente para esse crescimento tão intenso de novas tecnologias que vão surgindo a cada momento. É importante a gente destacar aqui algumas dessas tecnologias. A primeira delas é os IoCs, conhecidos em inglês como IoTs, é a Internet das Coisas, em inglês Internet of Things, que é a tecnologia onde a gente consegue embarcar internet nos objetos. Então imagina, minha geladeira. Minha geladeira, ela capta do ambiente qual que é a temperatura que ela tem, né? 0 graus, 3 graus, sei lá. Com a internet embarcada, a geladeira capta essa informação do ambiente e ela transmite para a internet esse dado, isso é informação. Tô falando da minha geladeira, mas imagina isso em tudo. Na porta da sua casa, um sensor que consegue ver as pessoas, essa informação vai direto para a internet. Ou a mesa que você trabalha, a mesa que você come, começa a contabilizar quantas horas você passa sentado. Na medida que a gente consegue ter os múltiplos dispositivos, os múltiplos objetos se tornando dispositivos conectados com a internet, você tem uma intensidade de produção de dados sem precedentes. No entanto, isso por si só não basta, né? No final, você precisa conseguir pegar esses dados e jogar eles para a nuvem. Até muito recentemente, isso não era possível, mas o 5G veio com a promessa de conseguir subir para a nuvem em tempo real muitos e muitos teras de informação. Curioso, né? Porque o meu 5G não funciona, mas tudo bem, a promessa é essa. Na medida que você tem esses IoCs embarcados com a internet, capturando informação e com uma internet rápida o suficiente para conseguir subir toda essa informação para a nuvem, o que faltava era uma capacidade computacional para conseguir processar toda essa informação. A gente tem chegado cada vez mais perto dessa capacidade computacional ser amplamente difundida. E aí, por fim, a gente está vivendo o apogeu da inteligência artificial. A inteligência artificial tem essa capacidade de processar esse volume estrondoso de dados em tempo real e trazer uma informação mastigada e trazer um conhecimento. E isso muda completamente o jogo. Se vocês acham que tinha muita diferença da vida nos anos 80 para a vida agora, a diferença de agora para os próximos 10 anos será ainda maior, porque nesse momento a gente está entrando na era do conhecimento. Se você está curioso e querendo entender mais sobre inteligência artificial, sobre a era do conhecimento, assista os próximos vídeos desse canal. E se você já estiver convencido de que você precisa entender muito bem as tecnologias que vão mudar o mundo e o contexto que a gente vive desses tempos exponenciais, clica no link da descrição desse vídeo que a gente tem cursos fantásticos sobre essas temáticas. Adorei falar um pouquinho aqui com vocês.
Se puder, deixa uns comentários, dúvidas, perguntas, mais informação se vocês tiverem. A gente também tá aprendendo, então quanto mais a gente ouvir de vocês, melhor. E se quiser, se inscreve aqui no canal da Saiba Lá, que vem muito conteúdo legal pela frente. Um abraço!